Boa noite, turma. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós vamos continuar com o conteúdo de regime jurídico da migração. E hoje nós vamos falar de extradição. Vamos começar a falar de regime jurídico Vamos começar a falar de cooperação jurídica internacional. E dentre os temas, vamos falar de extradição. Então, a aula de hoje é sobre extradição. Lembrando que nós estamos aqui no item 7 do nosso conteúdo programático, regime jurídico da migração. Lembrando que esse tópico no meu e-book está desatualizado, infelizmente, por conta da Lei de Migração de 2017. Então, nós estamos vendo a Lei de Migração, a legislação que veio em 2017, junto com o decreto, que é o decreto 9199, que a regulamenta e substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro. O meu e-book foi feito em abril de 2017, em maio veio a Lei de Migração. Então ele ficou atualizado apenas um mês, né? Infelizmente. Então esse aspecto, esse tópico, vocês vão ter que estudar por outras fontes. Dentro da bibliografia suficiente, né? Considerando obras atualizadas, posteriores a 2017. Então nós vimos que no regime jurídico da migração nós tratamos do ingresso, da permanência e da saída de migrantes e visitantes. Pessoas, a Lei de Migração não usa mais o termo estrangeiro, mas ele não é incorreto porque ele está na Constituição. Mas a Lei de Migração prefere o termo migrantes e visitantes. Então nós vimos que a legislação migratória se refere ao ingresso, permanência e saída de estrangeiros, de imigrantes ou visitantes, né? Trata também da situação do brasileiro no exterior, mas esse é um viés que não nos interessa nesta disciplina. Na aula da semana passada, nós vimos outras situações de ingresso, porque nós havíamos estudado os documentos e os vistos, né? Então, tirando os vistos, quais são outras situações de ingresso? Como residente fronteiriço, que é a autorização dada a estrangeiros que vivem na fronteira do Brasil, vivem em outros países em fronteira com o Brasil, e podem ter uma autorização para realizar atos da vida civil, ordinariamente no Brasil. A proteção ao apátrida, que é concedida a qualquer pessoa que se comprove não ter nenhuma nacionalidade, nenhum vínculo de nacionalidade. O asilo político, que pode ser diplomático ou territorial, que é concedido a quem é perseguido político em outro país. A autorização de residência, que é neste novo regramento, é um direito que pode ser acumulado com os vistos, com outros fatores de ingresso. E a reunião familiar, que é um direito que se concede a migrantes e visitantes para trazerem certos familiares para o Brasil. Impedimento de ingresso, nós vimos que há várias situações de impedimento de ingresso. Alguns deles seriam a expulsão vigente, a pessoa já foi expulsa do Brasil e não se permite o seu reingresso. Condenação por crime doloso passível de extradição, aquela ideia. Para que vai deixar entrar um indivíduo que depois vai ser extraditado? Então nem se o deixa entrar. Se o indivíduo tem nome em lista de restrições, como por exemplo as que vigoravam na época da Copa do Mundo, em relação aos hooligans e demais baderneiros, documento de viagem irregular, com rasuras, indícios de falsificação, etc. E vimos também a retirada compulsória, que é aquela situação em que o Estado brasileiro age unilateralmente, que são a repatriação, a deportação e a expulsão dos institutos. Então, o Brasil age por si próprio para retirar um estrangeiro do seu território. Então, repatriação é quando o indivíduo é devolvido ao seu país. Deportação é quando o indivíduo entrou de maneira regular, mas ficou irregular no processo, na sua estada. Então, ele está sujeito a deportação. E expulsão ocorre depois que o estrangeiro cometeu um crime no Brasil, foi julgado, condenado, cumpriu pena e ele é expulso por um número de anos que pode chegar no máximo ao dobro do tempo da pena. E é só assim que se usa a expulsão hoje, é um regulamento muito diferente do que era no Estatuto do Estrangeiro. Então essas são formas de retirada compulsória unilaterais. Ou seja, o Brasil retira esses indivíduos
por iniciativa própria. Hoje nós vamos tratar de um instituto que trata de uma medida bilateral de retirada compulsória, que entra no que nós chamamos de cooperação jurídica internacional, que é a extradição. Na extradição, o outro país pede para que o Brasil prenda o indivíduo e o envie. É diferente da expulsão, tá bom? Então, vejamos, vamos tratar de cooperação jurídica internacional. Quando nós falamos em cooperação jurídica internacional, nós tratamos de temas como esses, nessa lista. Cooperação jurídica em matéria civil, penal, trabalhista e administrativa. Recepção de sentenças estrangeiras, recepção de cartas rogatórias, que são temas, esses primeiros aí, de direito internacional privado, e a gente não vai estudar nesta disciplina. Já extradição, transferência de execução da pena e transferência de pessoas condenadas são temas que nós vamos estudar aqui em Direito Nacional Público. Então, hoje, nós vamos estudar extradição e, na semana que vem, nós vamos estudar transferência de execução da pena e transferência de pessoas condenadas. E também há temas como recuperação de ativos, subtração internacional de menores, adoção internacional, que são temas que vocês possivelmente verão em outras disciplinas, não nas nossas. Então, em Direito Internacional Privado, aqueles primeiros temas, cooperação jurídica em matéria civil, penal, trabalhista e administrativa. Por exemplo, só para ilustrar, uma ação que transcorre no Brasil e é preciso citar um cidadão argentino. Então, envia-se um pedido, por carta rogatória para que essa citação seja feita na Argentina. Ou uma execução de sentença estrangeira, uma sentença proferida lá na Argentina para ser executada no Brasil. Recebe-se essa sentença e a sentença pode ser executada no Brasil. E esses são tópicos de direito internacional privado, que vocês vão estudar lá no 4º ano. Aqui em Direito Nacional Público, em Cooperação Jurídica Internacional, nós vamos ficar com a extradição e as duas formas de transferência. Então, hoje a aula é dedicada à extradição. Vamos falar de extradição. O conteúdo é extenso, tá, gente? Então, eu vou falar e me perguntem, me parem se estiver muito rápido. Eu fiz um esquema para tentar facilitar a compreensão do Instituto. Que ele é bastante, assim, um instituto antigo, né? A extradição existe desde o século XIX, no nosso ordenamento jurídico. Há vários exemplos históricos de extradição que o Brasil realizou. O Instituto é bem conhecido, só que o regramento muda algumas coisas, né? Então, eu vou explicar de maneira geral como funciona, já pontuando certos institutos, até as mudanças. Então, a ideia do esqueminha que vocês vão ver agora é a de facilitar a compreensão. Então, primeiro, uma definição. Extradição ocorre quando o Estado entrega a outro um indivíduo que cometeu o crime que é punível segundo a lei de ambos os países, ou seja, a dupla tipificação e dupla punibilidade, a fim de que lá seja processado, ou se já foi processado e condenado, venha cumprir pena por esse delito, tá? Por esse ilícito. Então, extradição ocorre quando um país pede a outro para que prenda o indivíduo que cometeu o crime lá naquele primeiro país. Tem vários detalhes, várias especificidades no Instituto que eu vou explicar para vocês. Então, primeiro vamos nos acostumar, né? Vamos nos ater à nomenclatura, nos familiarizar com a nomenclatura dos institutos. Então, Estado requerente é o Estado que pede a extradição. Estado requerido, também chamado de Estado de refúgio, é onde o extraditando se esconde. Extraditando é a pessoa de quem se pede a extradição, a pessoa que cometeu um crime. Ele é o extraditando. Então, a pessoa que cometeu o crime, o extraditando, se esconde no país. O país que quer processá-lo é o Estado requerente. O país onde ele se escondeu é o Estado requerido, o Estado de refúgio. Um pressuposto é que exista tratado de extradição. Tá? É sempre bilateral, pelo menos o Brasil só participa de tratados bilaterais. Então, um pressuposto da extradição é a existência de tratado bilateral, ou, se não existir, essa inexistência pode ser suprida com uma promessa de reciprocidade. Firma-se um acordo
com a promessa de reciprocidade, como quem diz, olha, nós não temos tratado, mas eu extradito agora para você e você se compromete a extraditar para mim o dia que eu precisar. É um compromisso de reciprocidade. É a promessa de reciprocidade e esse documento é chamado de compromisso de extradição. É isso. A regulamentação do Instituto no nosso país é dada pela Constituição Federal, então nós vamos ver dispositivos da Constituição. A Lei de Imigração, que revogou o Estatuto do Estrangeiro, em especial os artigos 81 a 99, né, são uma quantidade significativa de dispositivos, e tratados internacionais bilaterais. Então, o Brasil tem uma série de tratados bilaterais em matéria de extradição, e eu vou mostrá-los também. Faz parte também da nossa disciplina compreender essas relações. Muito bem, agora começa o esqueminha, tá? O esqueminha. Se a gente estivesse na sala de aula, em aula presencial, esse esqueminha eu faria na lousa mesmo, né? Com giz e tal, para facilitar. Então aqui, em substituição à lousa, eu fiz um esquema de desenhozinhos aí, né? Que vocês possam visualizar. Mas a ideia geral é fazer o que eu normalmente faço na lousa. Então nós temos aí dois estados, dois ordenamentos jurídicos, duas soberanias diferentes. Vamos chamá-los de estado A e estado B. O que acontece? Vamos falar da extradição, né? Como que transcorre a extradição? Transcorre-se da seguinte maneira: nós temos um indivíduo no estado A que vem a cometer um crime. Né? O indivíduo no estado A comete um crime. Nesse momento não importa muito a nacionalidade dele. Vamos considerar que ele é nacional de A, mas ele poderia ser estrangeiro e tal, né? Agora, se ele for nacional de B, complica um pouco. Então, para fins de simplificação do nosso processo, vamos dizer que esse indivíduo é nacional de A. Então, ele cometeu um crime no próprio país e, para não ser punido, o que ele faz? Ele se evade do país, ele foge. Ele vai para outro lugar, outra jurisdição, no caso, o estado B. E aí o estado A toma conhecimento de que o indivíduo está no estado B, no território do estado B, e entra em contato com o país B para que ele prenda o indivíduo e envie de volta para o estado A. Com que finalidade? Com a finalidade de que ele responda processualmente pelo crime praticado ou cumpra a pena, se ele já tiver sido condenado. Esse contato que se estabelece entre A e B pressupõe, no caso, se baseia no pedido de extradição. O Estado A formula um pedido de extradição ao Estado B, para que o Estado B prenda o indivíduo e envie para o A. Pronto. Em linhas gerais é isso. Tá? Em linhas gerais é assim que funciona uma extradição. Mas não para por aí, não. A gente tem uma série de detalhes, uma série de pré-requisitos a serem atendidos para que se aperfeiçoe a extradição. Então, o estado A a gente vai chamar de estado requerente, o estado B o estado requerido ou o estado de refúgio. O indivíduo se chama extraditando. Vamos considerar que o estado B é o Brasil. Tá? Então, eu falei de maneira genérica. Agora vamos falar de maneira específica. A legislação brasileira sobre extradição. Tá? Ou seja, quando o Brasil é o estado requerido. Quando o Brasil é estado requerente é outra situação, que não nos interessa. O Brasil formula outro país e outro país segue sua legislação para extraditar para o Brasil. É outro viés que não nos interessa. Então, interessa-nos aqui a situação em que o Brasil é o estado requerido. Então, a primeira especificidade do Instituto da Extradição para nós. O pedido de extradição tem que chegar pela via diplomática ou por meio de uma autoridade central. O pedido de extradição, então, tem que chegar por mala diplomática. É preciso que haja, primeiro, relações diplomáticas entre o Brasil e o Estado requerente. Se o Estado requerente for Taiwan, por exemplo, a gente sabe que o Brasil e Taiwan não têm relações diplomáticas. Então, o Brasil não recebe esse pedido, porque o pedido só pode chegar por mala diplomática.
ou algum estado que o Brasil não reconheça, sei lá, Transnistria, República Turca do Chipre do Norte, Abcásia, Somalilândia. O Brasil não reconhece nenhum desses estados. Então não há relações diplomáticas. O Brasil não recebe pedido desses países. Ou por meio de autoridade central. O que é autoridade central? Quando os dois países já têm um tratado bilateral, e para facilitar a extradição, estabelece-se no tratado quem é a autoridade central. Normalmente o Brasil diz que a autoridade central é o Ministério da Justiça. Então o pedido pode chegar direto para o Ministério da Justiça, se já tiver um tratado estabelecendo isso. E aí nós temos certos princípios a serem atendidos. O princípio da identidade, o princípio da especialidade e o princípio da nacionalidade ou não extradição de nacionais. São 3 princípios a serem atendidos. O princípio da identidade. Ele informa que o tipo penal e a pena cominada devem ser equivalentes em ambos os países. Vamos começar com o tipo penal. Então tem que haver identidade de tipo. Tipo penal. Vocês têm penal já, né? Vocês têm penal, gente? Me esclareçam, por gentileza. Sim, direito penal 1. Penal 1, na parte geral. Exato. Ok, obrigado. Então, como vocês sabem, o tipo penal é o comportamento previsto na norma penal, considerado um ilícito, e para o qual se estabelece uma pena, se comina uma pena. Então, o tipo penal, segundo o princípio da identidade, deve ser equivalente em ambos os países. Então, suponhamos que no país A, digamos, Arábia Saudita, o indivíduo praticou o crime de adultério. E aí ele se refugiou no Brasil para não ser punido. No Brasil não existe não é que não existe adultério, existe o tipo penal adultério, tá? Não é ilícito penal. Então, o Brasil não concederá a extradição, porque não há identidade de tipo. Agora, se o crime praticado foi homicídio, tem o nome que for, tá? O nome não importa. O que importa é o comportamento. Matar alguém, artigo 121, matar alguém. Então, se o tipo penal for equivalente, né, for matar alguém, o Brasil tem esse tipo, que nós chamamos de homicídio. Então, o primeiro requisito da identidade de tipo está atendido. Tá? Tipo penal equivalente. A segunda parte é identidade de pena combinada. A pena tem que ser equivalente. Se no outro país a pena for pena de morte, a pena capital, o Brasil não acata. O Brasil não tem pena de morte. Então, em princípio, atenção, em princípio, em tese, será denegado o pedido de extradição, porque não há identidade de pena combinada. Há identidade de tipo, mas não identidade de pena combinada. Mas nesse caso, turma, é possível contornar, tá? Quando não há identidade de pena. Nesse caso, o país A e o país B firmam um compromisso de extradição e o país A assume o compromisso de comutar a pena. Então, o Brasil exige, e se o outro país aceitar, né, ele assume o compromisso de comutar a pena, quer dizer, trocar a pena de morte por uma pena restritiva de liberdade de até 30 anos, e equivalente às penas aplicadas no Brasil. Né? É aquela coisa, não é que o Brasil não tenha pena de morte, é que em tempos de paz, o Brasil não tem pena de morte. Então é isso. Então fiquemos assim. Se não houver identidade de tipo penal, acabou. Morreu o assunto. Né? O pedido de extradição é denegado. Agora, se não houver identidade de pena combinada, aí tem conversa. Aí é possível. É possível fazer a extradição desde que o Estado requerente assuma o compromisso de comutar a pena. Tá bom? Especialidade. O princípio da especialidade diz que apenas o crime ou os crimes que constam no pedido de extradição é que podem ser imputados ao extraditando e nenhum outro.
Então, suponhamos que chegou o pedido de extradição e tem lá crime de homicídio e crime de roubo. Ok, ele só pode responder por esses 2 crimes. Esqueceram lá um terceiro crime. Sei lá, furto, vilipêndio a cadáver, sei lá, esqueceram, né? As autoridades ali no país não se comunicaram direito. Morreu na praia. Não se pode mais imputar o crime ao extraditando. É um compromisso que assume com o Brasil. Então, o Estado não pode mais imputar. Então, o princípio da especialidade informa que apenas os crimes constantes no pedido de extradição é que podem ser atribuídos, podem ser imputados ao extraditando e nenhum outro. E não importa se Professor, houve... Oi, Laísa, pode já falar. ocorreu alguma vez isso de ser esquecido algum crime? Já aconteceu, já. Principalmente quando se descobriu o crime depois que já foi feita a extradição. Então já aconteceu, sim. Não sei nomear casos específicos, mas é relativamente comum isso, Laís. Certo. E qual é a ideia? A ideia, Laísa, é proteger o indivíduo. É uma questão de direitos humanos, porque uma das questões que o nosso legislador é bastante sensível é com relação a crime político, né? Então, o grande temor, isso transparece até no texto constitucional, é evitar a extradição por crime político. É vetada a extradição por crime político. Então, imaginem, né? O sujeito lá falou mal do governo, lá na Arábia Saudita, e fugiu para o Brasil. A Arábia Saudita quer prendê-lo a todo custo. E aí tira lá alguns crimes, que atribuem, que podem ser verdadeiros ou não, né? Atribui os crimes e o Brasil põe em prática a extradição. E chegando lá, imagina, chega lá, é atribuído a ele um crime político. Então, o princípio da especialidade é para evitar esse tipo de subterfúgio, de que o indivíduo seja extraditado, né, por outros crimes, chegando lá, sejam-lhe atribuídos certos crimes que cuja aplicação não permitiria a extradição pelo Brasil. Né? Suponhamos aí um crime que não exista no Brasil, que eu dei o exemplo, crime de adultério. Então, para evitar esse tipo de desvio, é que se adota o princípio da especialidade. E esse princípio não é exclusivo do Brasil, não, tá? Isso é difundido pelas democracias. Agora que o senhor explicou, faz bastante sentido. Não é? Evitar aí que se use o instituto regular, para atribuir certos crimes que não motivariam, né, a extradição. Essa é a ideia geral. Direitos humanos. O princípio da nacionalidade diz que, em regra, não se extraditam nacionais do país. Tá? Esse é o princípio da nacionalidade. É um princípio geral que a gente vê em vários países. No caso do Brasil, nós temos a seguinte particularidade. O Brasil não extradita brasileiros natos, mas extradita brasileiros naturalizados em 3 situações. Brasileiros natos não são extraditados em nenhuma circunstância. Não são extraditados, expulsos, deportados. Há discussão de que se os brasileiros natos podem ser entregues ao Tribunal Penal Internacional, tá? Isso é uma questão que a gente vai ver mais pra frente, no 4º bimestre, quando formos estudar o TPI. Mas fiquemos aqui, né? Brasileiro nato não é extraditado. E o brasileiro naturalizado? Ele pode ser extraditado em 3 situações. A primeira situação é em caso de crime. Falei 3? Não são 3, são 2 situações, né? Viajei, perdão. São 2 situações. Primeiro caso é o caso de crime anterior à naturalização. E o segundo é crime de tráfico de drogas, né? De entorpecentes e drogas afins, como diz a Constituição. Então, crime anterior à naturalização. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: ele cometeu o crime no seu país, para não ser punido, ele foge do Brasil, se estabelece aqui e aqui ele se naturaliza. O legislador pensa da seguinte maneira: ele não veio com finalidade migratória para o Brasil, ele veio fugindo da persecução penal.
Ele não é originalmente um imigrante legítimo. Ele não vem motivado a se estabelecer legitimamente no Brasil. Ele veio fugido. Então, nesse caso, se o crime foi cometido antes da naturalização, concede-se a extradição do brasileiro naturalizado. Tá? Vejam, ele é brasileiro e pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado em virtude de crime cometido antes da naturalização. Agora, se o crime foi cometido depois, acabou. Né? Aí não se extradita. A menos que tenha sido um crime de tráfico de drogas. Então, se for tráfico de drogas, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, sim. Tá? Não importa se o crime foi anterior ou posterior à naturalização. Então, são esses os 3 princípios a serem seguidos. E aí nós temos especificidades com relação ao antes, o durante e o depois do processo de extradição. Então, antes, o que deve-se fazer antes? Um pressuposto, né? A existência de tratado entre A e B, ou então compromisso de reciprocidade. Para que tudo isso se opere, é preciso que o Brasil e outros países tenham um tratado de extradição, e o Brasil tem tratado de extradição com uns 30 países, né? Não tenho certeza agora, mas tá a informação aí para frente. E se não tiver, um compromisso de reciprocidade, quer dizer, o Brasil fala, eu extradito agora e você se compromete a extraditar para mim no futuro. E ali, né, isso supre a ausência do tratado. Durante a extradição é feito o compromisso de extradição. No compromisso de extradição, aí sim é um documento formal, de caráter internacional, que os 2 países firmam, no qual se estabelecem as condições da extradição. Se tiver a questão de comutação da pena, vai constar ali. Se tiver que se estabelecer esse compromisso de reciprocidade, vai constar aí no compromisso de extradição. Então, o compromisso de extradição é um documento que formaliza a extradição e lá vão constar essas especificidades e outras que eu já vou apontar que a legislação exige. E depois da extradição? Pedido e entrega sem formalidades. Então, depois que já foi extraditado, né, o extraditando foi extraditado, aí digamos que ele conseguiu fugir do país, escapou de alguma maneira, e volta para o Brasil. O Brasil vai entregá-lo sem maiores formalidades. Né? Ele já foi extraditado, aí vai ser só entregue, não vai passar por todo esse procedimento. Né? O país A faz o pedido e o Brasil simplesmente entrega. Tá? Esse tema, entre nós, é regulado pela Constituição Federal, pela Lei de Imigração e também o decreto que regulamenta, o decreto 9199, e tratados internacionais, em regra, bilaterais, como eu adverti a vocês. O processo de extradição transcorre no STF. É um processo judicial. Tá? A gente vai ver que há processos administrativos nos outros institutos. Aqui é um processo judicial, de competência do STF. Então, a extradição é julgada sempre pelo STF. E é isso. Tá? Então, esse esqueminha sintetiza em grande parte o Instituto. Agora vamos ver os artigos, vamos remeter a eles, para a gente entender um pouco melhor aí certas particularidades. Então, o princípio da identidade. Tem que haver identidade de tipo, conforme está no artigo 82, inciso 2º da Lei de Imigração, identidade de pena, podendo ser estabelecida a comutação, conforme está no artigo 96, inciso 2º. O princípio da especialidade é dado pelo inciso 1º do artigo 96, e o status da nacionalidade é dado pelo artigo 82, inciso 1º, e pela Constituição, artigo 5º, inciso 51 da Constituição. Então vejamos aí, vamos ver agora alguns dispositivos, começando do princípio. Então, capítulo 8º da Lei de Imigração, das medidas de cooperação. Então, estamos falando de cooperação internacional, e as medidas de cooperação que nós vamos estudar são as 3, né? Extradição,
E... Nossa, fugiram os nomes. Entrega... Poxa, peraí. Deixa eu olhar aqui. Transferência de execução da pena e transferência de pessoas condenadas. Então, artigo 81 da extradição. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Vamos destrinchar esse caput. Parágrafo 1º. A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. Isso eu já expliquei. Então tem que chegar um pedido por via diplomática, ou seja, o Brasil deve ter relações diplomáticas com outro país, ou então pelas autoridades centrais, no caso de um sistema de integração regional como o do Mercosul. Então, no Brasil, o Brasil estabeleceu, no caso, com os países do Mercosul, a autoridade central como sendo o Ministério da Justiça. Parágrafo 2º. A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo, em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes. Então, vamos ver melhor o caput. Então, a extradição é a medida de cooperação internacional. Então, estamos falando da cooperação jurídica internacional, que tem vários institutos. Aqui nos interessam esses de saída compulsória do estrangeiro, né? Retirada à força. Entre o Estado brasileiro e outro Estado, pela qual se concede ou solicita. Veja que são duas vias. Então, o artigo 81 regra a situação em que o Brasil é Estado requerente, ou então quando o Brasil é Estado requerido. Para os fins da nossa aula, só nos interessa a situação em que o Brasil é Estado requerido, né? Quando chega um pedido de extradição para nós. E não quando o Brasil envia um pedido de extradição. Esse viés não nos interessa. Mas o artigo 81 prevê a possibilidade. Pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa. A extradição é para entrega de pessoa. Prende-se o indivíduo e se o entrega às autoridades de outros países. Sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Então, aquela coisa, o extraditando já foi condenado e fugiu para não cumprir a pena, ou então ele ainda não foi julgado. Então, ele é preso para vir a ser julgado e receber a pena. Então, em ambas as situações, há a possibilidade de extradição. Então, a gente já falou da via diplomática ou pelas autoridades centrais. Artigo 82. Estabelece as situações em que o Brasil não concederá a extradição. Então, não se concederá a extradição quando? O indivíduo cuja extradição solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Já falei para vocês, brasileiro nato não é extraditado, expulso, deportado em nenhuma situação. E discute-se ainda a questão da entrega para o TPI. Segundo, o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. É a identidade de tipo que eu disse a vocês. Então, o crime tem que ser considerado, o motivo da extradição tem que ser considerado crime tanto no Brasil quanto no outro país. Quando o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. É aquela coisa, para que extraditar um indivíduo para ser julgado lá fora, se o Brasil se diz competente para julgar? Então, ele é julgado, né? E se for o caso, condenado e cumprir pena no Brasil. Quarto, quando a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. É o princípio da insignificância, também chamado princípio da bagatela. 2 anos é muito pouco. A ideia do legislador é a seguinte, né? A percepção do legislador é a seguinte: extraditar alguém
é uma violência muito grande. Você retira o indivíduo da sua vida, né, estabelecida em outros países, para enviá-lo a um lugar onde ele não gostaria de estar, retirando a sua liberdade. Então, se for um crime pequeno, de até 2 anos, não se concede a extradição. Então, o legislador colocou na balança, né, a violência sofrida, o potencial lesivo de um crime cuja pena é até 2 anos. Né? Então, pelo princípio da insignificância, o legislador optou por não permitir a extradição nesse caso. No Estatuto do Estrangeiro era de 1 ano, tá? Aqui é uma questão em que mudou de 1 ano para 2 anos. Quinto, quando o extraditando estiver respondendo a processo, ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil, pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Então ele já está sendo julgado ou já foi absolvido, não se vai conceder extradição. O Brasil já julgou ou está julgando, então não precisa conceder extradição. Sexto, quando a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. Vejam que o legislador é bem amplo aí, né? Pode estar prescrito em qualquer dos 2 países. Prescreveu, não se concede extradição. Sétimo, quando o fato constituir crime político ou de opinião. Isso não precisava estar aqui, tá? Isso é um dispositivo que já está na Constituição, no artigo 5º. Então, é uma repetição da Constituição. Nem precisava estar aqui, mas mostra aí a atenção, a preocupação do legislador com isso. Quando se trata de crime político, não se concede de jeito nenhum extradição. Né? A ideia de que a pessoa se opôs ao governo, isso ser criminalizado. Não, não é. E crime de opinião. Né? Não responder por opinião. Nas democracias não se criminaliza a opinião. Oitavo, quando o extraditando tiver de responder no estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção. Como vocês sabem, o juízo de exceção ou tribunal de exceção é estabelecido a posteriori em relação aos fatos. A jurisdição e mesmo a legislação aplicável se estabelece depois dos fatos. Isso fere o princípio do juiz natural. O juízo natural é aquele que exerce jurisdição previamente aos fatos, os tipos penais, os acontecimentos considerados antijurídicos ou ilícitos se estabelecem antes. Então, o Tribunal de Exceção fere esse princípio. Logo, o legislador optou por não considerar extradição em caso de Tribunal de Exceção. E o nono, quando o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da lei de refúgio ou de asilo territorial. A gente falou um pouco disso na aula passada, né? Então, se o estrangeiro for refugiado no Brasil ou for asilado político, não se concede sua extradição. Então, aí são as causas de não concessão. Quando não é crime no Brasil no estado requerente, é o princípio da dupla tipicidade, né? Quer dizer, tem que ter o tipo penal nos 2 países. Quando o Brasil for competente, pode ser competência concorrente ou competência absoluta. Isso é algo que vocês vão estudar lá em processo. Então, competência concorrente, os 2 podem julgar. Competência absoluta, só o Brasil se diz competente para julgar. Está ali respondendo a processo, tiver sido condenado ao princípio do non bis in idem. Ok, isso demais a gente viu. O artigo 5º, inciso 51 da Constituição, é aquele que estabelece a respeito da extradição de brasileiro naturalizado que eu disse. Então diz assim: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, o Constituinte às vezes adota uma terminologia que dá um nó na cabeça, né? A gente tem que ler 2 vezes para entender. Então, nem o brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Por que não dizer? O brasileiro nato não será extraditado.
o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado dessa maneira. Então, a gente tem que fazer uma interpretação gramatical bem condescendente com o texto constitucional. Mas, enfim, o brasileiro naturalizado não vai ser extraditado, o brasileiro naturalizado, sim. Em caso de crime anterior à naturalização, ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Tráfico de drogas. Se for uma apátrida com reconhecimento denegado, uma apátrida que foi reconhecido como tal, não vai ser extraditado. Isso a gente já viu quando falou do apátrida. O apátrida que é reconhecido como tal, fez-se um processo e observou-se, conferiu-se que ele não tinha nacionalidade de nenhum estado. Então, ele não vai ser extraditado. Agora, se foi feito e observou-se que não foi reconhecida a condição de apátrida, ainda assim é vedada sua devolução para o país de sua origem, para o país onde sua vida, integridade pessoal e liberdade estejam em risco. Ainda há essa proteção, mesmo que o apátrida não seja reconhecido no Brasil. O inciso 52 fala que não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Crime político são atos ou omissões que prejudicam o interesse da legislação de segurança nacional de um determinado país em determinado tempo histórico. Crime de opinião, o que é? É atribuir ao verbo falado ou escrito um ato digno de punição. Liberdade de expressão como garantia individual, desde que não atinja a honra de terceiros, sendo vedado o anonimato, conforme a gente vê no inciso 4º do artigo 5º da Constituição. Nelson Hungria assim discorre sobre o crime político. O crime político ofende ou expõe a perigo de ofensa, o indivíduo, né? Ofende ou expõe a perigo de ofensa exclusivamente a ordem política em sentido amplo ou ordem político-social, compreensiva não apenas das condições existenciais do regime governamental do Estado e dos direitos políticos dos cidadãos, senão também, nas suas bases fundamentais, a organização social, sobre a qual se ergue a ordem política em sentido estrito, e cujo autor, além disso, tem por escopo esse mesmo resultado específico ou assume o risco de seu advento. Crime político relativo é o crime comum, isto é, lesivo de interesses de direito comum, mas praticado por motivo político, ou como meio de crime político, formando com este unidade jurídica, crime complexo, ou no curso ou por ocasião de crime político, apresentando-se um ou outro intimamente conexos, crime político por conexidade. O Nelson Hungria é prolixo às vezes, né? Aí temos um trecho truncado, mas é o que melhor discorre sobre crime político. Vou deixar aí para vocês verem com calma depois. Não concessão. Então, o STF entendeu sobre a não concessão o seguinte: o Brasil não deverá deferir pedido de extradição se o delito praticado pelo extraditando estiver prescrito segundo as leis brasileiras, considerando que deverá ser respeitado o requisito da dupla punibilidade. Então, a decisão do Pleno do STF. Parágrafo 1º do artigo 80 estamos no 82, né? A previsão constante do inciso 7º do caput não impedirá a extradição quando o fato constituir principalmente infração à lei penal comum ou quando o crime comum conexo ao delito político constituir o fato principal. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração. Para a determinação da incidência do exposto no inciso 1º, será observada, nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição. Parágrafo 4º. O STF poderá deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como o crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo. Parágrafo 5º. Admite a extradição de brasileiro naturalizado nas hipóteses previstas na Constituição. Deixa eu ver. Parágrafo 4º.
Então, um atentado contra chefe de Estado poderá deixar de ser considerado crime político. Tá? Então, o chefe de Estado, a especificidade do chefe de Estado, não se está falando de ministro, não se está falando de outra autoridade pública, estamos falando do chefe de Estado. Então, um atentado contra a vida de um chefe de Estado poderá não ser considerada crime político, né? Porque o Brasil não extradita por crime político, mas pode extraditar nessa situação, porque atentou-se contra a vida do chefe de Estado. E também os tipos penais do TPI. Então, crimes contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo são os tipos penais previstos no Estatuto de Roma, que criou o TPI. Então, o Brasil pode extraditar por esses crimes, né? Mesmo que haja alegação de que a motivação foi política, configurando genocídio, configurando crime de guerra, o Brasil vai extraditar. Crime político versus infração penal comum ou crime conexo, a gente viu já. A autoridade judiciária competente apreciará o caráter da infração, vai dizer se é crime político ou não. Ou seja, o STF dirá se trata ou não de crime político ou de opinião. Caso o extraditando tenha mudado de nacionalidade, ou seja, naturalizou-se em outro país, será considerada a nacionalidade que possui ao tempo da prática do delito, conforme o artigo 82, parágrafo 3º. O STF poderá deixar de considerar crime político o atentado contra chefe de Estado. Ok, já falou disso também. Artigo 83. São condições para a concessão. Oi, pois não, pode falar. Desculpe interromper de novo, mas desse parágrafo anterior tem um caso bem curioso aqui do Brasil, né? De uma mulher que... Não tem problema nenhum me interromper, tá? Eu ligo às vezes o automático e é bom que vocês me interrompam mesmo. Pode falar. Desse caso do extraditando tenha mudado de nacionalidade, seria aquele caso daquela mulher que assassinou o marido nos Estados Unidos ou é outro? Porque como ela era brasileira nata, mas daí adquiriu a nacionalidade nos Estados Unidos, matou o marido, daí veio para o Brasil e o STF entendeu que ela não era mais brasileira porque ela tinha se naturalizado lá e extraditou ela novamente para os Estados Unidos. Entra nesse caso? Olha, não sei dizer sim que se encaixa perfeitamente, mas é um caso curioso esse, né? Que eu até separei para a gente falar. Deixa eu ver. Tenha mudado de nacionalidade, será considerada a nacionalidade que possui ao tempo da prática do delito. Ela era brasileira, se naturalizou nos Estados Unidos, praticou o crime. Ah, não. No caso, é quando muda de nacionalidade depois do crime. Ela já tinha mudado de nacionalidade quando cometeu o crime. Ah, é. Né? Ela tinha casado nos Estados Unidos. E se naturalizou, e daí ela cometeu o crime. Isso. A hipótese que Tá. tá É falando outra, aí então. comete depois. Se naturalizou Tá. depois. Beleza. Mas bem lembrado desse caso. O artigo 83. São condições para a concessão da extradição. Ter sido crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado. Então, lá no comecinho do nosso esquema, ele cometeu o crime no país A, ou então cometeu em outro país, mas o país A se diz competente. Segundo, estar extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal, ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. Então, ele já está sendo julgado. Quais são as condições? Então, o artigo 84 fala da formalização do pedido. Vamos ver os itens aqui. Então, em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar, com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, deverá representar a autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. Então é o seguinte, o Cesare Battisti. A Itália identificou que o Cesare Battisti estava no Brasil, acionou o tratado e pediu a prisão cautelar dele. Então o Brasil acatou, né, porque estava no tratado, e agora a gente está vendo que está na lei de imigração,
a possibilidade da prisão cautelar. Então, prende-se o indivíduo nessas circunstâncias. Quando chega o pedido por via diplomática, o objetivo é assegurar a executoriedade da medida de extradição, ou seja, impedir que ele fuja. Então, é a situação da prisão cautelar. Então, a prisão cautelar é prorrogável até o final do julgamento para assegurar a executoriedade da extradição. O pedido será feito por meio da Interpol, conforme o parágrafo 2º do artigo 84, e se pressupõe tratado ou promessa de reciprocidade. Interpol é a Organização Internacional de Polícia Criminal, é uma organização internacional, ou seja, ela é formada por estados. Os estados são sócios da Interpol. Ela foi fundada em 1923, com sede em Lyon, na França, e ela faz o quê? Ela estabelece a cooperação policial internacional e o controle do crime, fornecendo suporte de investigação, conhecimento e treinamento para a aplicação da lei em todo o mundo na luta contra 3 áreas principais de crime transnacional: terrorismo, crime cibernético e crime organizado. O escritório da Interpol no Brasil localiza-se no complexo da Polícia Federal em Brasília, com representações estaduais em todas as superintendências regionais da Polícia Federal. Aí está o conjunto dos países que integram o Interpol, né? Só alguns aí estão de fora: Coreia do Norte, Taiwan, Saara Ocidental, como que é o nome? Macedônia do Norte e alguns países do Pacífico. Então, o artigo 85 fala: quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Então, aqui eu faço uma síntese. Então, em caso de mais de um pedido, a preferência é aquele Estado em cujo território a infração foi cometida. Em caso de crimes diversos, qual é a preferência? Então, o parágrafo 1º estabelece uma preferência quando há crimes diversos. Então, a preferência vai para o Estado requerente, em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira. Então, foram cometidos vários crimes em diferentes países. A preferência tem aquele país em cujo território se cometeu o crime mais grave. Se não for essa situação, a seguinte: o Estado em primeiro lugar, o Estado que em primeiro lugar tenha pedido a entrega do extraditando se a gravidade dos crimes for idêntica. Então, se os crimes têm idêntica gravidade, quem pediu primeiro? E se por fim, né, se os pedidos forem simultâneos, se for possível existir pedidos simultâneos, o Estado de origem ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando. O Estado de origem vai ser um só. E Estado domiciliar pode ter mais de um, mas enfim. São os critérios adotados pela lei. Esse daqui vamos ler. O artigo 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão, albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. Artigo 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente. Então, a lei de imigração prevê a possibilidade de entrega voluntária. Então, antes dele ser preso, entregue, passar por todo o desconforto de uma prisão cautelar e tudo, a lei permite que ele se entregue voluntariamente. Então, o extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo STF. Então, há essa possibilidade de entrega voluntária. A prisão albergue, entregar-se voluntariamente. A instrução do pedido, artigo 88 sobre a instrução do pedido. Apesar da entrega voluntária, está escrito errado aí. Deixa eu corrigir que depois eu não acho.
Apesar da entrega voluntária, o pedido será decidido pelo STF. Então, o STF que dá a palavra final ou quase, tá? Eu já vou falar melhor sobre isso. É o STF que dá a palavra final ou quase palavra final sobre a extradição. Então, o STF entendeu o seguinte: a concordância defensiva com o pleito extradicional não afasta o controle da legalidade por este STF. Então, a entrega voluntária não afasta a decisão pelo Supremo. Outro julgamento de 2015. O desejo de ser extraditado, ainda que manifestado de modo inequívoco pelo súdito estrangeiro, não basta só por si para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional, posto que este representa a garantia indisponível instituída em favor do próprio extraditando. Muito bem. Artigo 89. O pedido de extradição originado de Estado estrangeiro será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhado à autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Não preenchidos os pressupostos referidos no caput, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Então, esse dispositivo é auto-evidente. Artigo 90. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do STF sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão. Então, o STF deve se manifestar a respeito. Ao julgar o caso Cesare Battisti, em 2009, o STF tratou do conflito aparente entre duas normas da Constituição, o artigo 84 e o artigo 102. O 84 fala: compete privativamente ao presidente da República. Sétimo, manter relações com estados estrangeiros. E o artigo 102, compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso G, a extradição solicitada por estado estrangeiro. Então é um conflito aparente. O STF resolveu aí esse conflito do seguinte modo, só corrigir isso aqui. Só um pouquinho, gente, já volto, só um instante. Pois então, na questão do Cesare Battisti, o STF inovou. Então, o artigo 84 diz que o presidente estabelece as relações exteriores e o STF dá a palavra em matéria de extradição. Um conflito aparente. O STF decidiu da seguinte maneira, que ele autoriza a extradição, mas quem determina a extradição é o presidente. Tá? Isso não está na Constituição, isso não está na lei, foi o entendimento do Supremo a respeito. E se deu no caso Cesare Battisti. Então o STF autoriza a extradição e diz que o presidente decide sobre a entrega de Battisti. Foi uma inovação dada pelo STF nesse caso. Então ali, ó, por 5 votos a 4, os ministros entenderam que o presidente tem poder discricionário para decidir se extradita ou não Cesare Battisti. Então, nesse caso, o STF jogou a bola para o presidente, né? E o Lula, no último dia de seu mandato, ele libertou, infelizmente, o Cesare Battisti. Libertou não, ele denegou o pedido de extradição. Ele foi liberto algum tempo depois. Vamos direto para o artigo 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo previsto no artigo 92,
será ele posto em liberdade sem prejuízo de outras medidas aplicáveis. O artigo 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado no Brasil por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada, de que a gente vai falar na semana que vem. Então, os artigos 92 e 94 tratam de procedimentos. Ao receber o pedido, o ministro relator do STF designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, nomear-lhe-á curador ou advogado, se não tiver. A defesa deverá ser apresentada no prazo de 10 dias, contado da data do interrogatório. Poderá ser alegado na defesa, entre outros argumentos, que o extraditando é pessoa diferente daquela que cometeu o crime no estado estrangeiro, existe defeito de forma nos documentos apresentados, e, por fim, que a extradição é ilegal. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, este ato será comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que no prazo de 60 dias deve retirar o extraditando. A gente já viu isso. E o extraditando cumpre pena antes no Brasil. O extraditando cumpre antes pena por crime cometido no Brasil. E daí, depois disso, se dá a transferência da pessoa condenada, de que a gente vai falar semana que vem. Os compromissos. Então, o Estado requerente deve se comprometer, conforme o artigo 96. Deve se comprometer a não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição. É o princípio da especialidade, que a gente já viu. Espera aí, deixa eu corrigir um probleminha aqui. Computar o tempo de prisão no Brasil, que no Brasil foi imposta por força da extradição. Então, conta, para fins de cômputo da pena, o tempo que ele passou preso no Brasil, ainda que prisão cautelar. Comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Então, a questão da comutação da pena que nós dizíamos. Então, alguns países prevêem chibatadas, né? Prevêem que aplicam a Sharia de maneira fundamentalista, corte da mão do ladrão, apedrejamento da mulher adúltera. Então, essas penas deverão ser comutadas ao máximo de 30 anos. Se compromete a não entregar o extraditando sem o consentimento do Brasil a outro Estado que o reclame. Ou seja, a reextradição só é possível se o Brasil permitir. Então, isso vai constar no compromisso de extradição. Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena e não submeter o extraditando a tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Aí é o princípio da identidade de pena, como já dizíamos. O artigo 98. O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido mediante pedido feito diretamente por via diplomática ou pela Interpol e novamente entregue sem outras formalidades. Homiziação, né? No caso, se esconde no Brasil. Então, o outro país faz um simples pedido, o indivíduo será detido e será feita uma nova entrega sem maiores formalidades, já que ele já havia sido extraditado. Aí os tratados, né? Eu disse que o Brasil tinha tratados. Tem 28 tratados bilaterais com esses países. Angola, Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Lituânia. Não sei porque eu coloquei aí o da Lituânia. México, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, República Dominicana, Romênia, Rússia, Suíça, Suriname, Ucrânia, Uruguai e Venezuela. Tá, eu tinha cometido um equívoco no começo quando eu falei que o Brasil não participava de tratados multilaterais. Participa sim, tá? Da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Com os países do Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, e com os países do Mercosul mais Bolívia e Chile, os estados associados. Então tem 3 tratados multilaterais de extradição. Aí os tratados, né, os países com os quais o Brasil mantém tratados de extradição. Em amarelo são os tratados bilaterais. Em vermelho, pontilhados de vermelho ali são os países do Mercosul, incluídos os estados associados Bolívia e Chile. E em verde, e pontilhado de verde, os países da CPLP, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. Vejamos um texto de um tratado, né? Promulga o Tratado de Extradição celebrado entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Foi em 97, depois de muitos anos, depois de muitos problemas entre o Brasil e o Reino Unido. Em 97 foi feito esse tratado sob o governo do Fernando Henrique Cardoso. Decreta, artigo 1º, o Tratado de Extradição firmado entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 18 de julho de 95, apenso por cópia o presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. E aí vem o texto do tratado, né? Texto que é apenso logo em seguida. Algumas especificidades dos tratados de extradição. Muitos tratados de extradição estabelecem autoridade central. Dizem qual é o órgão do governo ao qual se deve recorrer para formular o pedido de extradição. O Brasil normalmente indica ao Ministério da Justiça. Os tratados estabelecem prazos, né? Esses prazos que a gente viu na lei de imigração são prazos genéricos. Aí os tratados estabelecem prazos específicos naquela relação. Estabelecem formas de entrega, como será feito, né? Se vai um policial federal, um policial de alguma autoridade retirar, então tem especificidades. E prevêem também prisão preventiva, prisão cautelar e outras. Agora vamos falar de alguns casos. Eu separei alguns casos para a gente analisar a aplicação do Instituto da Extradição. Não sei se os nomes são familiares a vocês. Ronald Biggs, Alfredo Stroessner, Lino Oviedo, Glória Trevi, Cesare Battisti, Cláudia Cristina Sobral, também chamada de Cláudia Herrig. Esses nomes soam familiares a vocês, turmas? Ou alguns sim, outros não? Só me digam para eu ter uma ideia. Os dois últimos, sim. Outros não. Eu ouvi a Laísa, mas não ouvi a Ana. Pode falar de novo, Ana? Eu disse que alguns sim e outros não. Quais não, Ana? O primeiro, o terceiro e o último. Ok. A Laísa falou que os 2 últimos sim. Os demais não, então, Laísa? Se eu não me engano, esse Alfredo eu também tenho uma vaga lembrança, mas os 2 últimos eu recordo. Ok. Os demais podem escrever aí no bate-papo também. Mas, enfim, se não conheciam, vão conhecer agora. Então, vamos um a um. Ronald Biggs. Esse é o Ronald Biggs. Ele é famoso por um assalto que foi realizado no Reino Unido, que era o assalto ao trem pagador. Era um trem que levava malotes de dinheiro para pagar o salário de mineiros do interior do Reino Unido. E ele, né, e um bando, uma quadrilha, pararam o trem e roubaram malotes e malotes de dinheiro, né, e sumiram. E eles não teriam sido pegos se um dos bandidos não tivesse cumprido o acordo de queimar a casa onde eles haviam se escondido. Então, o sujeito deveria ter queimado, não queimou, a Scotland Yard encontrou as digitais e foi assim que chegou até eles. E esse foi considerado o crime do século, né, naquele país. Curiosamente, o dinheiro nunca foi encontrado. Crime do século, mas era um valor, porque eles consideravam vultoso, mas o assalto ao Banco Central de Fortaleza foi, assim, deixou no chinelo, né? Em termos de valores, esse crime do século aí do Reino Unido.
Mas a questão é que os bandidos, todos eles ficaram famosos. O líder da quadrilha, né, virou quase um popstar, assim. Fugiu da prisão e tal. E o Ronald Biggs fugiu da prisão também, né, de maneira espetacular, cinematográfica. Ele fugiu, se não me engano, 2 vezes da prisão. Aqui, ó. Então, é o assalto ao trem pagador em 1963. Foram roubadas 2,6 milhões de libras. Eram 15 comparsas que formavam a quadrilha. O Ronald Biggs fugiu da prisão em 1965 com uma escada de cordas. Ele fez uma cirurgia plástica, foi viver na Austrália em 1970 e ele foi trabalhar na televisão. E daí ele foi reconhecido por um repórter. Então ele teve que fugir da Austrália. E para onde ele foi? Ele veio para o Brasil em 1974. Por que o Brasil? Porque o Brasil não tinha tratado de extradição com o Reino Unido. Ele escolheu bem. O Brasil só veio a ter tratado de extradição com o Reino Unido em 97, como a gente viu agora há pouco. Quando ele chegou aqui, o Reino Unido tomou conhecimento da sua chegada, depois de alguns anos, e pediu a extradição. Mas a extradição, né, não foi adiante. Então, não foi extraditado por não haver tratado de extradição com o Reino Unido. E não foi feito o acordo de reciprocidade, por quê? Porque o Reino Unido tinha temor de que o Brasil pudesse pedir extradição por crime político. Não se esqueça que o Brasil vivia sob a ditadura, então o Reino Unido não quis firmar compromisso de reciprocidade com o Brasil, com o temor de que o Brasil pedisse a extradição de algum criminoso político, algum perseguido do regime. Então, para não se ver nessa situação, o Reino Unido desistiu da extradição do Ronald Biggs. Cogitava-se a sua expulsão, o Brasil cogitava a expulsão dele. Aí ele anunciou que a namorada dele estava grávida, né? E por conta disso, quando nasceu o filho, ele não podia mais ser extraditado, expulso, deportado, né? Pela legislação de então, ele não poderia, porque ele tinha um filho brasileiro. Ele virou uma subcelebridade, um anti-herói que atuava como guia turístico de luxo, vendia canecas e camisetas. Em 1981, olha que escabroso, ele foi sequestrado por um grupo de paramilitares que o levaram até Barbados. Tentaram pedir um resgate para o Reino Unido, mas o Reino Unido se recusou a pagar e soltaram ele. Ele voltou para o Brasil. Ele lançou um single no Reino Unido com músicas dos Sex Pistols. Ele aí não aparece, mas ele também gravou um clipe com o... Como que é o nome? Esqueci. O Kiss, a banda Kiss. E vários outros, né? Ele era uma subcelebridade à época. E o filho dele, o Michael Biggs, virou membro do Balão Mágico. Vocês conhecem o Balão Mágico? Não é da época de vocês, mas talvez as músicas sejam familiares. Aquela música. Conheço. Conhece, Ana? Muito curioso. Não sabia disso. Pois é, um dos membros do Balão Mágico era filho do Ronald Biggs. Inclusive, a história foi assim, ele estava dando uma coletiva de imprensa, fazia-se muito isso. Olha que escabroso, né? O bandido dando coletiva de imprensa. Ele estava dando uma coletiva de imprensa e esse filho dele, que ele tinha tido com uma dançarina, apareceu na entrevista e começou a entreter os repórteres e tal, né? E dali surgiu o convite para integrar esse novo grupo musical que era o Balão Mágico, que veio a ter programa na Globo. E aparece nas canções, entre elas aquela Super Fantástico Amigo, que bom estar contigo, nosso balão. Aí ele fala assim, oi, meu nome é Mike, gosto muito de cantar. É o filho do Ronald Biggs. Em 2001, ele já estava doente, já estava velhinho, já não falava, já não andava, era só de cadeira de rodas. Ele pediu para retornar ao país. E vejam só que interessante. O The Sun, tabloide britânico, fretou um jatinho para levar ele para o país. Com direito à exclusividade, né, da cobertura da ida dele. O que acontece é que é o seguinte, quando os tabloides britânicos estavam sem matéria, sem fofoca para alardear, eles mandavam um repórter para o Rio de Janeiro para fazer uma matéria com o Ronald Biggs. Foi assim anos a fio. E aí, quando ele resolveu voltar ao país, o The Sun fretou um jatinho para levar ele. Ele chegou lá e foi imediatamente preso. Mas pelas condições de debilidade em saúde, ele foi
libertado, ele cumpriu pena domiciliar, depois ele foi liberto e morreu aos 84 anos em 2013. Aí está o Mike, o da esquerda, né, na turma do Balão Mágico. Aí, filho de Ronald Biggs, ex-Balão Mágico, faz homenagem ao pai na web. O Mike, já adulto. O Ronald Biggs, velhinho, no fundo. Próximo, Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai, ditador. Então, ele foi ditador do Paraguai por décadas, até que ele foi deposto em 1989 pelo genro dele, que virou presidente da República, e ele pediu asilo ao Brasil. Então, ele pediu asilo ao Brasil e foi concedido. Ele viveu aqui entre 1989 até 2006, quando ele morreu. E o Paraguai fez seguidos pedidos de extradição que o Brasil denegou, que o STF denegou. Em 2004, um juiz do Paraguai pediu a captura e extradição do ex-dirigente militar do país, quando vivia exilado no Brasil. Emitiu a ordem devido à desaparição de 3 pessoas que foram presas durante a chamada Operação Condor, plano de repressão executado pelo Serviço de Inteligência Militar dos governos do Brasil, Chile e Argentina nas décadas de 70 e 80. Stroessner, então, com 91 anos de idade, só poderia ser extraditado se o governo brasileiro revogasse seu asilo político. Entidades de direitos humanos atribuem ao regime de Stroessner pelo menos 900 assassinatos e a desaparição e tortura de milhares durante os 30 anos em que governou o Paraguai. E o Brasil não concedeu a extradição, porque ele era um asilado político. Há alguns anos foram descobertos na casa dele um conjunto de ossadas. Depois se descobriu que eram de moças jovens, né? Que provavelmente ele tinha estuprado, matou e foram enterradas na própria casa dele. Né? E eu dei uma entrevista numa matéria do Globo sobre isso. Depois eu disponibilizo a matéria para vocês verem a ferocidade do Stroessner. Lino Oviedo, também paraguaio, general. Lino Oviedo morre em acidente de helicóptero no Paraguai. General reformado, era candidato às eleições presidenciais no país. O presidente enviou condolências à família do general reformado. O STF, em 2001, decidiu negar pedido de extradição feito pelo governo do Paraguai contra o ex-chefe das Forças Armadas, Lino Oviedo. O Lino Oviedo era o chefe das Forças Armadas do Paraguai, milionário, né? Tudo indica que por conta do contrabando, e ele tinha muita influência política no Paraguai. Tudo dizia que ele seria presidente do país em algum momento. Daí, por desavenças políticas, ele se refugiou no Brasil, conseguiu o status de refugiado, de asilado político, perdão, e por conta de ser asilado político, o Brasil não concedeu a extradição dele. Então foi denegada a extradição do Lino Oviedo. Sendo determinada a expedição de alvará de soltura. O relator do processo, o ministro Maurício Correia, embasou seu voto em trabalho do ministro Sepúlveda Pertence sobre a extradição política disfarçada. Trata-se de caso em que o Estado, no caso Paraguai, atribuiu a uma pessoa um crime comum para garantir seu retorno, camuflando a finalidade real da perseguição política. O ex-general Lino Oviedo estava sendo acusado em seu país de origem por fatos ocorridos em março de 99, quando foi assassinado Luiz Maria Ergânia, vice-presidente do Paraguai à época. Sua morte precedeu o conflito na Praça do Congresso em Assunção, evento em que morreram 7 pessoas e centenas ficaram feridas pela ação de franco-atiradores não identificados. Então, o STF não concedeu por conta disso, porque o pedido de extradição disfarçava uma imputação de crime político. Essa foi a motivação da não concessão da extradição do Lino Oviedo. Glória Trevi. Glória Trevi era uma cantora mexicana, só que entre os anos 90, começo dos anos 2000, ela era muito famosa, internacionalmente famosa. Ela e a Shakira disputavam no mercado fonográfico internacional quem vendia mais discos. Então ela era tão famosa, se não mais famosa que a Shakira naquela época. E o que aconteceu? Ela e o empresário dela foram acusados de abuso sexual contra meninas.
E para fugir dessa acusação escabrosa, ela, uma popstar internacional, veio se refugiar no Brasil. Só que ela não escolheu bem, né? O Ronald Biggs escolheu bem o Brasil, porque o Brasil não tinha tratado de extradição com o seu país. Mas ela não escolheu bem, porque o México e o Brasil têm um tratado antigo, um antigo tratado de extradição. E aí o México pediu a prisão cautelar dela e ela ficou presa. Ela foi presa no Brasil, ficou presa uns 2 anos no Brasil. Então ela vendeu mais de 45 milhões de discos. Acusada de exploração sexual de meninas pela esposa de seu empresário Sérgio Andrade, com quem tinha um caso extraconjugal, ela fugiu para o Brasil, para a Europa e depois para o Brasil. Os dois, ela e o empresário, foram presos no Rio de Janeiro em 98 e enviados para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ela engravidou 2 vezes na cadeia. A primeira criança faleceu aos 33 anos de vida e o menino foi viver com os avós maternos. Extraditada em 2004 para o México e inocentada. Ela cumpriu 4 anos e 8 meses de prisão cautelar no Brasil. Vejam só. Essa a grande ironia é ela ter sido inocentada, né? Ela veio fugida para o Brasil para não ser julgada no México. E depois que ela foi extraditada, ela foi inocentada de todas as acusações. Então isso é bastante irônico da situação. Fugiu e acabou sendo inocentada. Mas a parte mais escabrosa mesmo é o fato dela ter engravidado na cadeia. Isso sim gerou grande polêmica à época. Houve muitas matérias sensacionalistas, detalhes, né? Foi uma situação bastante peculiar, eu diria. Então veja aí, ó. Glória Trevi engravida na prisão no Brasil, é extraditada e ganha disco de ouro. Considerada um mito erótico no início dos anos 90 em seu país, a cantora mexicana Glória Trevi foi presa em janeiro de 2000 no Rio de Janeiro com seu empresário e sua corista, acusada de rapto e corrupção de menores. Eles teriam seduzido jovens com uma futura carreira artística para abusá-los. Durante o período em que ficou detida no país, Glória Trevi apelou diversas vezes para não ser extraditada e, em 2001, engravidou na prisão. A cantora disse às autoridades ter sido violentada por um carcereiro, mas os exames de DNA comprovaram que o pai era seu empresário, Sérgio Andrade, que a visitou algumas vezes na cela. Essa informação é polêmica, tá? Diz aí, mas tem outras fontes que dizem que ela nunca teve visita, né, íntima na cela. A extradição da mexicana foi aprovada pela Suprema Corte em dezembro de 2000, mas ela não voltou ao seu país devido aos vários recursos que impetrou no STF e no Ministério da Justiça. No final de 2002, porém, seus advogados anunciaram a desistência em recorrer e pediram que sua extradição fosse imediatamente cumprida. De volta ao México, ela foi absolvida em 2004 e 3 meses após ganhar a liberdade, ganhou o disco de ouro dos Estados Unidos ao vender mais de 100 mil cópias de seu novo álbum em apenas 3 dias. Escabrosa essa história, né? Olha aí, cartas de preso desmontam farsa da Polícia Federal sobre a gravidez de Glória Trevi e contam que policiais faziam sexo com a cantora. Polícia Federal explica como Glória Trevi engravidou na cadeia. Assim, tem os detalhes. Borelli se diz autor de inseminação. Enfim, uma das versões que circularam sobre a gravidez dela é que ela teria feito uma inseminação artificial. Uma inseminação artificial caseira, para não ser extraditada, ou seja, usando uma caneta, né? Então, ela teria se inseminado artificialmente, usando uma caneta, para ficar grávida e não ser extraditada do Brasil. Só que a criança só seria brasileira se ela nascesse no Brasil, né? No caso, a primeira criança nasceu natimorta. E a segunda nasceu, mas ainda assim eles desistiram do recurso e aceitaram a extradição. Enfim, é uma história escabrosíssima essa, né? Cheia de detalhes que nem novela mexicana tem.
As novelas mexicanas, em geral, são inocentes, né? Essa é cheia de coisas pouco inocentes. Cesare Battisti, deixa eu olhar o horário. Tá, estamos acabando. Brasil manda avião para a Bolívia, mas Battisti é levado direto para a Itália. Então, Cesare Battisti, nascido em 1954, ele era membro de um grupo militante de esquerda, foi condenado por 4 homicídios. Para fugir, ele foi para a França, para o México e acabou no Brasil. No Brasil, ele foi preso em 2007, porque o Brasil tinha tratado de extradição com a Itália, então foi feita a prisão cautelar dele. E ele recebeu o status de refugiado político. Em 18 de novembro de 2009, o STF autorizou a extradição, mas determinou que é o presidente quem determina. É aquilo que eu disse para vocês, né? O STF interpretou aqueles 2 dispositivos e entendeu. Eu, STF, autorizo, mas quem determina é o presidente. É uma inovação do STF. Em 31 de dezembro de 2010, o último dia do mandato, o presidente Lula denegou sua extradição. E daí, logo depois, ele foi liberto. Em 2015, seu visto permanente foi cancelado por decisão da Justiça Federal, podendo ser deportado. Em dezembro de 2018, a ordem de prisão determinada pelo STF foi determinada pelo STF e a extradição foi determinada pelo presidente Temer. Em janeiro de 2019, foi preso na Bolívia e extraditado para a Itália. Em março, admitiu ter participado dos 4 homicídios. Então, ele, durante os anos que viveu no Brasil, ele sempre jurou de pé juntos que não tinha cometido crime e muita gente caiu nessa, né? Tem até um colega meu que trabalhava no Ministério da Justiça, o Pedro Abramovay, que era um dos principais defensores. Depois ele fez um meia-culpa. Porque o Pedro Abramovay chegou a ser ministro da Justiça da Dilma. Ele reconheceu, né, que foi um erro dele ter acreditado no Cesare Battisti, porque ele dizia piamente que não tinha cometido os crimes e que era fruto de perseguição política da Operação Mãos Limpas. Lula concede refúgio a Cesare Battisti. Isso é de 2010. O que diz o Tratado Brasil-Itália, né, de extradição. E o último caso, para a gente fechar, da Cláudia Cristina Sobral, que é esse caso particular que a Laisa nos lembrou de que era brasileira e acabou sendo extraditada. Então, acusada de assassinar marido americano, carioca, é a primeira brasileira a ser extraditada para ser julgada no exterior. Cláudia Cristina Sobral Reri, que foi transferida em sigilo do Brasil rumo aos Estados Unidos. Cumprimento de pena nos Estados Unidos só foi possível porque ela havia adotado cidadania americana, nacionalidade americana, cidadania terrada, anos antes do crime do qual é acusada. Então foi o seguinte, ela migrou para os Estados Unidos para fins de trabalho, né? Conheceu um cidadão local, se casou com ele era militar. Ela se naturalizou nos Estados Unidos, jurou a bandeira e matou o sujeito. E ela fugiu para o Brasil para não ser presa. E criou uma nova vida aqui, se casou, teve filhos, se estabilizou, tinha uma empresa de contabilidade, estava até bem, né? Aí, os Estados Unidos tomaram conhecimento de que ela estava aqui e pediram a extradição. E foi julgada a extradição dela na seguinte situação, que ela, por ter se naturalizado nos Estados Unidos, ela abriu mão da nacionalidade brasileira. O Brasil não extradita brasileiro nato, né? Mas ela, por ter se naturalizado lá, tinha deixado de ser brasileira, nos termos do artigo 12 da Constituição. Então, brasileiro que se naturaliza em outros países deixa de ser brasileiro. O que a defesa tentou argumentar é que se tratava de uma naturalização, como é que chama? Compulsória. Ela foi obrigada a se naturalizar, ela teria sido obrigada a se naturalizar para continuar morando no país e continuar trabalhando. Essa foi a alegação da defesa, mas o STF não concordou. O STF entendeu que ela se naturalizou voluntariamente. A diferença é que, se fosse naturalização compulsória, ela não perderia a nacionalidade brasileira. O artigo 12 da Constituição prevê essa excepcionalidade. Mas como se trata de uma naturalização voluntária,
ela se naturalizou porque quis, ela deixou de ser brasileira, como várias outras personalidades, como o Deco, que era brasileiro, se naturalizou português. Cacau se naturalizou alemão e joga pela seleção da Alemanha. Jogadores de vôlei de praia que se naturalizaram na Geórgia, deixaram de ser brasileiros. Ela deixou de ser brasileira. E aí o STF concedeu a extradição. E ela cometeu o crime no estado de Ohio, onde é prevista a pena de morte. Aí os Estados Unidos firmaram um compromisso com o Brasil de comutação da pena, né, de pena de morte por restritiva de liberdade. E aí foi concedida a extradição. Logo que ela foi extraditada, foi feita, eu vi uma matéria no Fantástico da Glória, como é o nome dela? Glória Maria, que ela entrevistou o promotor de Ohio. E o promotor estava pedindo a pena de morte dela. Daí a Glória Maria perguntou, mas você pode pedir a pena de morte? Os Estados Unidos firmaram um compromisso de extradição com o Brasil, de comutar a pena. Aí o promotor falou, não, aqui nos Estados Unidos, os estados são soberanos. Ohio é um estado soberano. Nós não estamos restritos a acordos que o governo federal faz. O que é uma balela, né, gente? A gente estudou o federalista, a gente que entende a formação dos Estados Unidos, entende federalismo, sabe que isso não tem nada a ver. O promotor falou algo bizarro, porque não é soberania, é autonomia e está restrito, sim, a compromissos que a União celebra. Uma das poucas competências são as relações exteriores, né, que são transmitidas, são de competência da União. Mas, enfim, pediu a pena de morte, mas o juiz a condenou, se não me engano, a 27 anos. Deixa eu ver se eu tenho detalhes aqui. Então, ela foi acusada de matar o marido, major da Força Aérea Norte-Americana, Carl Haig, em 2007, em Ohio. No mesmo dia, fugiu para o Brasil usando passaporte brasileiro. O Ministério da Justiça declarou a perda da sua nacionalidade, considerando que optara pela nacionalidade dos Estados Unidos, em 99. Ela ajuizou mandado de segurança e ganhou liminar no STJ para suspender a decisão administrativa do MJ. Após pedido de declinação feito pela Procuradoria-Geral da República, o caso passou a ser analisado pelo STF, a corte competente para decidir sobre a matéria. Ao julgar o caso, a primeira turma do STF rejeitou embargos de declaração ajuizados pela defesa contra a decisão que deferiu a extradição para os Estados Unidos, assim como denegou o mandado de segurança interposto por Cláudia Herrig contra o ato do ministro da Justiça que declarara sua perda de nacionalidade brasileira. Para a maioria dos ministros, ao se naturalizar voluntariamente cidadã dos Estados Unidos e renunciar à nacionalidade brasileira, a acusada deixou de ser brasileira e, portanto, poderia ser extraditada. Em 2019, foi condenada nos Estados Unidos à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 28 anos. O juiz, ao pronunciar a sentença, e o promotor, ao propor a pena, afirmaram que estavam conformando a sentença aos parâmetros brasileiros, já que a lei de imigração brasileira proíbe extradições para que réus sejam condenados a penas que não existem no Brasil. O total de 28 anos é a soma de 25 anos pelo homicídio qualificado e mais 3 anos pelo uso de arma de fogo na prática de um crime. Eles chamam de Mandatory Firearm Specification. O tempo que Cláudia esteve presa enquanto respondia ao processo, quase 3 anos, será descontado dos 28 anos até a concessão da liberdade condicional. Portanto, ela terá cerca de 80 anos quando puder sair da prisão. Aí algumas imagens dela, né? Ela no casamento, ela sendo extraditada e ela sendo julgada nos Estados Unidos. Um caso de extradição para o Brasil. O traficante brasileiro Marcelo Piloto matou jovem de 18 anos em cela no Paraguai. O objetivo é evitar extradição, diz o Ministério Público. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela polícia paraguaia, um guarda ouviu os gritos da mulher dentro da cela de Marcelo Piloto. Ele matou a jovem com uma faca de mesa. Aqui é o caso inverso, né? Extradição para o Brasil. Então, o Marcelo Piloto é um traficante que estava preso no Paraguai e seria extraditado. O que ele fez? Ele chamou uma jovem prostituta à sua cela e ele a matou com o intuito de não ser extraditado. Ele matou a moça para não ser extraditado do Paraguai para o Brasil. Mas a legislação paraguaia prevê isso, né? Mas eles contornaram a legislação via entendimento judicial
para permitir a extradição dele, mesmo assim, para o Brasil. E ele foi extraditado. Porque ele deveria primeiro ser julgado no Paraguai, cumprir a pena por isso, e depois ser extraditado para o Brasil. Mas não. E é isso. Uma dúvida? O que acharam dos casos? Eloquentes? Bizarros. Bem Bizarro, curiosos né? alguns. O mais Aquele da... aleatório é o primeiro. Quem falou? Não ouvi? O João. O mais aleatório é o primeiro. Do balão mágico. Do balão mágico, né? Do Ronald Biggs. Esse da Glória Trevi já me deixou em maus lençóis uma vez. Vou fazer a chamada já, tô procurando aqui. Então, uma vez eu viajei para o México e lá eu fiquei estupefato porque eles conhecem música brasileira em português, né? E eles me falaram, não, Roberto Carlos. Eu falei, Roberto Carlos gravou disco em espanhol, né? Ele falou, não, a gente canta em português mesmo. Aí eu meio que não acreditei, daí eles começaram a cantar uma mesa de bar, assim, umas 20 pessoas, todo mundo cantando Roberto Carlos em português. Eu falei, nossa, não acredito nisso. E lá Roberto Carlos é ídolo da juventude, assim, né? Aqui no Brasil a gente associa com o pessoal mais velho e tal, né? E lá não, eram adolescentes, jovens adultos, todo mundo cantando Roberto Carlos em português. Achei muito, enfim, bizarro. Aí eles me perguntaram, né? E você, o que você conhece do México? Aí eu falei, puxei da memória para tentar retribuir. Eu falei, eu conheço Chaves, né? El Chavo del Ocho. Daí eles fizeram uma cara, assim, porque ninguém gosta muito do Chaves lá. É tipo o Renato Aragão, sabe? Que tá fora de época, meio vergonha alheia, né? Daí tudo meio vergonha. Daí eu falei, eu conheço a Glória Trevi também. Foi muito pior. Muito pior por causa dessa história toda escabrosa dela, né? Então eu tentei retribuir a gentileza deles conhecerem música brasileira e não soube retribuir a altura. Alessandra. Presente. Amanda. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Laura Milioli. Presente. Ana Laura Pessoas. Presente. Ana Letícia. Presente. Ana Maria Alberton. Presente. Ana Maria Prebianca. Presente, professor. Cibele. Presente. Daniel. Presente, professor. Débora. Presente. Emanuele Tonolo. Presente. Emanuele de Carvalho. Presente. Emerson. Emily. Presente. Flora. Gabriel Estevão. Presente, professor. Gabriel Novelli. Presente, professor. Gabriel Rabaioli. Presente, professor. Gabriela Alves. Presente. Gabriela Correia. Gabriela de Oliveira. Presente. Gilmara. Presente. Graciela. Isadora de Souza. Presente. Isadora Tassiani. Presente. João. Presente. João, você conhecia o Balão Mágico? Não, professor. Eu ia falar que você nunca mais ia ouvir do mesmo jeito, né? Então, ao ouvir já vai ter uma impressão. Tudo bem. José. Presente. Laísa. Presente. Lucas. Presente, professor. Maria. Murilo. Presente. Natan. Presente. Omar. Presente. Paola. Pietro. Presente. Rafael. Presente, professor. Vanessa. Presente. Yasmin. Yasmin.
Ok, turma? Encerramos aqui. Professor, teve umas pessoas que responderam no chat. Ah, deixa eu olhar aqui. Se não me engano, a Flora e a Graciela. Ah, bem lembrado. Graciela. Flora, obrigado pelo aviso. É isso então, gente. Obrigado. Semana que vem continuamos falando de cooperação jurídica internacional com as duas formas de transferência. Transferência da pessoa presa e transferência do cumprimento da pena. Tá bom? Obrigado, boa noite. Bom fim de semana. Até lá. Boa noite, prof. Bom final de semana. Boa noite, professor.